Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 1. Se havia uma coisa especial em mim, provavelmente era a clareza com que eu conseguia me ver. Eu sabia que, do meu ponto de vista, minha vida parecia extraordinária, difícil e ou emocionante, mas na verdade era apenas uma vida mediana, não muito diferente da do resto da humanidade. Nós vivemos, sofremos e morremos. É isso. Realmente não importava de que forma sofríamos, mas isso era algo que todos nós tínhamos em comum. Mesmo que minha vida às vezes parecesse dura ou difícil para mim, eu sei que era apenas uma questão de perspectiva. E embora esse fosse um pensamento bem intimidador, ele me ajudou a ficar mais despreocupado e não ficar muito sobrecarregado por tudo o que estava acontecendo ao meu redor ou comigo. Havia também aquela parte de mim que só queria estar completamente livre desse fardo. Andar neste mundo como eu quisesse, ser o que eu quisesse. Ser livre. Tal liberdade não era algo que um humano normal pode simplesmente adquirir porque ele quer. Não é algo que pode ser alcançado com dinheiro ou poder político. Não, esse tipo de liberdade precisava de uma força pessoal enorme, uma força invencível. E isso era algo inexistente neste mundo. Uma verdade verdadeiramente deprimente que me fez sentir mais enjaulado do que se alguém realmente tivesse me aprisionado. O simples fato de que não havia como meu sonho se tornar realidade quebrou algo em mim. Então, mesmo vivendo, indo trabalhar todos os dias e encontrando um pouco de alívio lendo todo tipo de história no meu tempo livre, não havia mais paixão, nem vontade verdadeira por trás de todas essas ações. Naquele momento eu estava mais morto do que vivo, pelo menos era assim que eu me sentia. Um dia, porém, isso mudou. Eu estava navegando na internet, quando me deparei com um novo tópico em um fórum. Era sobre, se você renascesse, o que você gostaria de ser na sua próxima vida. Como todo leitor ávido e sonhador de histórias de ficção, eu me fiz essa pergunta com frequência e pensei sobre isso por dias, semanas até. E ainda assim não cheguei a uma resposta conclusiva, a resposta perfeita não estava em lugar nenhum. Mas tudo bem, eu adorava fantasiar sobre isso, justamente porque isso mantinha minha mente ocupada por um tempo indeterminado. Quando terminei de ler uma entrada na Wiki sobre a criatura mítica chamada Fênix, comecei a imaginar como seria nascer como uma fênix. Então foi isso que comentei no fórum. Eu quero ser uma fênix, uma verdadeira criatura imortal. Pensei que seria isso, mas logo depois veio uma resposta que mudou minha vida para sempre. Como você desejar. Um momento depois a escuridão me reivindicou, e através da escuridão que me cercava, uma voz de repente alcançou minha mente. Meu filho, eu passo esta mensagem para você como meu pai fez comigo, pois é a única opção para nossa raça, desde o começo dos tempos. Só uma fênix pode viver por vez, nunca duas. Eu mesmo vivi por um número incontável de anos e pelo menos alguns milhares de anos neste mundo, antes de decidir começar o processo de herança. Esse processo leva cerca de 1 ano para ser concluído e não pode ser interrompido uma vez iniciado. Por que menciono isso na minha mensagem para você? Bem, porque diferente de mim, que vim à existência nas profundezas de um vulcão, você nascerá como filho não apenas de mim, mas como filho de sua mãe e do amor da minha vida. A Lyra Dany, conheci sua mãe naquele último ano da minha vida, com minha morte não muito distante, e me apaixonei. Você pode não ser capaz de entender o significado disso agora, mas entenderá quando chegar à minha idade. Encontrar um amor assim no fim da minha vida foi a coisa mais linda e trágica que já experimentei. Nosso tempo era precioso e nós apreciávamos cada momento dele, nunca nos separando por muito tempo. Felizmente a família de sua mãe não era contra a nossa união e nos casamos de acordo com os costumes das origens de sua mãe. Eu não escondi o que eu sou, o que pode ter desempenhado um papel na aceitação deles do nosso relacionamento, e nem você deveria. Meus poderes diminuíram com o passar do tempo, até que eu finalmente fui incapaz de invocar nem mesmo a menor das chamas. Foi uma coisa horrível e dolorosa não poder invocar as chamas das quais eu era feito, mas a presença gentil de sua mãe ajudou a aliviar minha dor, assim como eu tentei aliviar a dela pela perda de seu irmão Arthur e sua irmã Ashara. Embora a culpa que senti por aumentar essa dor ao deixá-la apenas algumas semanas depois permanecerá comigo para sempre. Então, espero que você possa trazer um pouco de luz e felicidade para a vida dela novamente, meu filho, que é tudo o que peço a você. Seu nome será Fênix, como todos os seus antecessores foram chamados, incluindo eu. As memórias de mim e de nossos ancestrais sobre a extensão de seus poderes e nossas experiências são parte desta mensagem, e elas o ajudarão a ganhar controle sobre suas habilidades e navegar em seu futuro. No entanto, lembre-se de que a maioria de suas habilidades são instintivas e não exigem muito controle ou treinamento, apenas imaginação. A última coisa que quero que você lembre é que, embora eu me arrependa de ter que deixar sua mãe, eu nunca, nem por um momento, deixei de te amar com todo o meu coração imortal. Que você voe alto, meu filho, governante do céu ardente Fênix. Enquanto essas palavras ecoavam na cabeça de Fênix e as memórias que as acompanhavam, dignas de milhares de anos de experiência e conhecimento, invadiam sua mente, ele percebeu que nunca mais seria o mesmo. As memórias eram parte integrante da identidade de uma pessoa e responsáveis pelo tipo de pessoa que ela se tornaria. Com todas essas novas memórias, ela realmente se tornaria uma fênix. Ele se tornaria Fênix. Logo, porém, esses pensamentos foram levados embora pelo fluxo interminável de memórias que se alojavam em sua mente. Capítulo 2. 280 AC e mais uma vez Milad. Um último empurrão e você finalmente poderá ver seu filho, a parteira encorajou, enquanto um último grito de dor e exaustão sacudia a forma de Lyra Dany. Está feito, Milad. Seu filho nasceu.
A parteira tranquilizou a jovem mãe quase delirante, enquanto dava um leve tapa no bumbum do bebê em seus braços, o que prontamente fez a criança gritar de surpresa e dor. Meu filho, deixe-me vê-lo. Deixe-me ver, meu filho. Aliria falou exausta, sua respiração irregular e ofegante, enquanto ouvia a voz de seu filho. Seus instintos maternais despertando nela a necessidade de ter certeza de que seu filho estava bem. Claro, Milady. Só um momento até terminarmos de limpá-lo. A parteira respondeu calmamente, trazendo um pouco de calma ao turbilhão do coração de Alira. Sons de respingos podiam ser ouvidos, enquanto o bebê ainda chorava alto. Aliria estava ficando mais ansiosa para ver seu filho, mas tentou ser paciente enquanto a parteira o lavava, enquanto a curandeira cuidava da parte inferior do corpo de Aliria. Finalmente, ela viu seu filho ser trazido para seus braços depois de alguns minutos excruciantemente longos, que pareceram mais horas para ela. E enquanto olhava para seu filho chorando, ela suavemente acariciou sua bochecha, enquanto sussurrava palavras de amor em seus pequenos ouvidos. Xi. Está tudo bem, minha linda pequena estrela de fogo. Estou aqui, nada vai acontecer com você, meu amor. Xi. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas, pensando no pai de seu filho, sobre o amor de sua vida que ela havia perdido, e sabendo que seu filho teria que crescer sem seu pai. De repente, o menino parou de chorar e abriu os olhos, olhando diretamente nos dela. Foi quando ela os viu, olhos flamejantes como os do pai dele, em vez de roxos como os dela. Os olhos a fitavam com curiosidade e afeição, embora o menino os tenha fechado apenas um momento depois, exausto, e adormecido em seu colo. Deixem-nos todos vocês. Precisamos descansar. Aliria ordenou. Mas Milady, como sua parteira queria refutar em protesto por todos os servos presentes, incluindo o curandeiro mestre, Aliria lançou-lhe um olhar severo e a interrompeu. Agora ela disse suavemente, com uma dureza de aço em suas palavras. No final, Aliria Dane era a irmã mais nova do senhor de Starfell e uma grande lutadora, e embora normalmente fosse uma pessoa gentil e atenciosa, ela também exigia o respeito que vinha com esse status. Depois que a última pessoa saiu da sala, Aliria relaxou lentamente, seguindo seu filho em seu sono, o tempo todo olhando para ele com olhos cheios de amor. Você fará muitas coisas nesta vida, meu filho, tenho certeza disso. Mas por enquanto, por favor, continue sendo minha doce e pequena Firestar. Ela sussurrou, antes que seus olhos se fechassem em exaustão. De 282 a 2 anos se passaram desde que Fênix acordou neste novo mundo como um bebê chorando. Com as novas memórias adicionadas em sua mente, ele não teve problemas em reconhecer esse novo mundo, embora o que ele encontrou tenha causado ondas de choque em seu coração. Este era um mundo de planetas, com 4 continentes conhecidos: Westeros, Essos, Utos e Sotroios. Westeros, a terra dos 7 reinos unidos e governados pelo Trono de Ferro. Exatamente o mesmo mundo de Game of Thrones, uma série que ele assistiu em sua última vida como humano. Uma vida que parecia tão distante e insignificante para ele agora em comparação com as vidas vividas por seu pai e outros ancestrais. Fênix gostou e aproveitou muito o show, mas não gostou muito do final. Poucos dias após sua reencarnação, ele ouviu a conversa de sua mãe com seu irmão, Lord Anton Dane de Starfall. Eles conversaram sobre o novo rei Robert Baratheon, os Lannisters e seu status como uma casa juramentada à Casa Martell, os governantes de Dorne. Ainda assim, foi estranho que ele tivesse chegado a essa conclusão, porque enquanto a parte dominante de sua personalidade era de fato a mesma de sua vida como humano, ela também havia passado por uma mudança enorme com todas essas novas memórias. Sua percepção de tempo, moral, poder, vida e morte eram todas muito diferentes agora. A única coisa que permaneceu a mesma foi seu amor e desejo pela liberdade, e isso também não era mais um sonho ou objetivo, pois ele já havia alcançado isso simplesmente nascendo uma fênix. Tendo nascido como uma criatura mítica, ele agora era imortal e imortal. Então, quem sobrou para restringir sua liberdade? Seus poderes como fênix eram incríveis e se ele quisesse, ele poderia simplesmente transformar o resto de Westeros em cinzas, bem de onde ele estava. Então, que tipo de vida ele poderia viver com sua recém-descoberta liberdade? Ele estava mais do que disposto a descobrir. Sua mãe Aliria também foi uma grande razão para sua felicidade e saúde mental atual. Seu amor incondicional, sorriso gentil e encorajamento pelos últimos 2 anos, o fizeram desenvolver uma afeição igualmente forte por ela. Foi fácil para Fênix aceitá-la como sua mãe, pois ele não apenas tinha ecos do amor de seu pai por ela em sua mente, mas mesmo em sua vida passada ele tinha a ideia de que a família era algo muito precioso e era preciso ganhar o direito de ser chamado assim. E Aliria era uma mãe maravilhosa e definitivamente conquistou seu lugar no coração dele. Outro fato interessante sobre sua mãe e suas origens que também preocupou muito seu próprio futuro, foi o fato de ela pertencer à Casa Dane, uma das casas nobres mais conhecidas de toda Westeros. Um dos motivos é que a casa deles datava de antes mesmo do Império Valeriano existir em Essos, já que eles já faziam parte do antigo Império do Amanhecer. Outra razão para isso era em grande parte devido à sua espada ancestral Dawn, que garantia ao seu portador o título de Espada da Manhã. Havia um costume muito especial em sua família, onde apenas um cavaleiro de sua casa, que se mostrasse digno o suficiente, podia empunhar a espada e não o senhor ou herdeiro da casa. O último portador da Aurora foi seu falecido tio Arthur Dane, que foi morto por Eddard Stark na Torre da Alegria após a rebelião. Mas o mais interessante sobre a espada era que seu próprio pai estava envolvido em sua criação. A história oficial da espada era que o meteoro caiu do céu e o ancestral da casa Dane seguiu a trilha do meteoro e encontrou uma pedra mágica. Ele então forjou Dawn dessa pedra mágica, dando a ela força e afiação facilmente rivalizando com o aço valeriano. O local onde o meteoro caiu também foi escolhido para a construção do castelo deles, Starfall. A verdadeira história, porém, foi um pouco diferente. Não foi um meteoro que caiu do céu, mas seu pai desceu ao chão em sua forma de fênix,
após o que ele encontrou o ancestral da casa Dany, que havia sido ferido em uma batalha anterior. Ainda assim, mesmo ferido, o homem imediatamente se prostrou diante de seu pai, acreditando que ele era o deus do sol, uma divindade que o antigo Império do Amanhecer adorava naquela época. Intrigado pelo homem, seu pai o curou e perguntou sobre esse deus. O homem provou ser um ótimo conversador, então, como sinal de gratidão pelas histórias divertidas que ele contou ao pai, seu pai lhe deu uma de suas penas. Usando sua magia e habilidades de ferreiro, o homem então forjou a pena na espada ancestral Dawn, um processo que seu pai gostou muito de assistir, antes de decolar para o céu e continuar sua jornada. O ancestral havia escolhido honrar seu pai construindo sua casa no mesmo lugar em que ele havia descido. Ele também havia apenas contado a seu herdeiro a verdade sobre a história da espada e de Starfall, e o fez jurar não divulgá-la a ninguém além de seu próprio herdeiro. Essa também foi a razão pela qual o relacionamento entre sua mãe e seu pai foi visto com aceitação e boas-vindas, e seu próprio nascimento foi visto como um milagre. Depois de apenas 2 anos, devido às memórias incrivelmente extensas sobre suas habilidades como uma fênix, ele já havia dominado a maioria de suas habilidades como uma criatura mítica. Ele tentava se transformar em uma fênix sempre que possível, aproveitando todas as oportunidades que tinha a sós com sua mãe Alyria para fazer isso. O que acontecia na maioria das vezes, já que eles viviam em uma parte isolada do castelo. Starfall, a sede da casa Dany, ficava diretamente na costa de Dorne, em uma península, cercada por água e penhascos íngremes em 3 lados. Só podia ser acessada por terra, o que também a tornava um lugar muito seguro e bonito para crescer. Fênix vivia com sua mãe em um pequeno pátio, para onde eles se mudaram depois que sua mãe o deu à luz. O pequeno pátio fechado ficava diretamente na encosta do penhasco e outros não tinham permissão para entrar por ordem de sua mãe e só podiam levar os suprimentos até o portão do pátio. Isso foi planejado porque sua mãe temia que outros espalhassem rumores de que seu filho estava praticando artes das trevas ou coisas do tipo. A magia era, afinal, vista como igualmente sombria e maligna pelas pessoas comuns, cortesia dos mestres que tentavam apagar todos os traços de magia de Westeros há séculos. Claro que isso era algo que Fênix apenas suspeitava ser a razão, além do fato de que a maioria, se não toda a magia, envolvia algum tipo de sacrifício de sangue. Ainda assim, isso não o incomodava muito, pois ele amava a paz e a tranquilidade de seus arranjos de vida. Sua mãe também o levava para caminhar pela cidade e pelo castelo com frequência, mas enfatizava que ele não deveria mostrar seus poderes abertamente para os outros, pois eles não entenderiam e poderiam ficar com medo dele, o que não era algo que ela queria ver. A história oficial de seu nascimento também foi alterada, pois o povo só sabia que sua mãe havia se casado com um estrangeiro e que ele adoeceu logo após o casamento. A morte de seu marido, combinada com a perda de seu irmão e irmã, a fez escolher viver em relativo isolamento com seu filho, enquanto seu irmão restante governava a casa Dany. É claro que seu irmão sabia sobre a verdadeira herança de Fênix e ajudou a esconder essa verdade para que pudessem viver em paz. A herança especial de Fênix não lhe deu apenas vários poderes únicos, como a transformação em uma fênix de verdade e outros, mas também o tornou incrivelmente forte e rápido fisicamente. Embora uma das habilidades mais incríveis fosse definitivamente a que lhe permitia falar qualquer idioma que ele já tivesse ouvido ou lido perfeitamente, era chamada de All Speak por seu pai, o que o fazia visitar frequentemente a biblioteca do castelo para ler os textos escritos em diferentes idiomas com sua mãe, que tinha ficado tão chocada com sua habilidade quanto ele. O orgulho e a alegria dela, no entanto, facilmente superaram o choque. A memória dele também provou ser incrível, pois ele não esqueceu uma palavra sequer do que leu. Fênix também cresceu mais rápido do que uma criança normal para desgosto de sua mãe. Parecia ter 5 anos, mas tinha apenas 2, embora pudesse simplesmente voltar à sua forma mais jovem sempre que quisesse, pois, embora seu corpo parecesse feito de carne e osso, ele era um ser de fogo e magia no final. Sua mãe frequentemente o forçava a fazer exatamente isso, para que ela pudesse continuar carregando-o e aconchegar-se com ele em sua forma menor, algo que ele não tão secretamente gostava, pois ele amava receber o amor e a atenção indivisíveis de sua mãe. Ainda assim, ele também convenceu sua mãe a começar a ensiná-lo a lutar, incluindo combate desarmado e diferentes armas como punhais, lanças, alabardas, espadas curtas, etc. Embora ele se concentrasse principalmente em espadas e punhais, seu pai foi um grande lutador e suas memórias o ajudaram a dominar diferentes armas rapidamente. Ele passava a maior parte dos dias lendo, treinando e lutando com sua mãe, ou brincando com seus poderes de fênix, melhorando constantemente seu controle sobre o mar sem fundo de força que residia dentro dele. Sua vida foi vivida despreocupadamente, pois mesmo agora não existia nada que pudesse ameaçar sua vida neste planeta, pois até mesmo seu pai não apenas possuía poderes muito além de qualquer limite que este mundo já conheceu, ele nem sequer havia nascido verdadeiramente neste mundo, mas apenas o encontrou há alguns milênios e decidiu explorá-lo. E em suas jornadas intermináveis ele nunca conheceu outra criatura com um pingo sequer de seu poder. Mesmo os dragões mais poderosos na época da Era Nobre do Império Valeriano não eram nada além de uma faísca, quando comparados aos poderes solares que seu pai representava, enquanto seus próprios poderes eram ainda maiores agora, como os poderes de uma fênix estavam sempre crescendo, especialmente depois que uma herança havia sido concluída. No momento, Fênix estava deitado na grama com a cabeça no colo da mãe, enquanto ela acariciava seus cabelos com os dedos, enquanto observavam o pôr do sol juntos. Quebrando o silêncio confortável entre eles, Fênix disse: "Pretendo sair e voar por algumas horas amanhã, mãe. Estarei de volta ao anoitecer." Franzindo a testa e suspirando um pouco com as palavras do filho, Alyria respondeu: "Tudo bem, mas você tem que prometer que vai tomar cuidado, pequena estrela de fogo." "Eu sou uma fênix, mãe."
Não há nada lá fora que possa me machucar. Eu voltarei quando o sol se pôr, eu prometo. Levantando os olhos do colo dela, Fênix olhou para sua linda mãe com seus olhos ardentes, confiança e afeição queimando neles. A Lyria tinha apenas 19 anos naquele ano, e tinha uma beleza juvenil, embora sua vibração maternal fosse muito óbvia na maneira como ela olhava e se movia perto do filho. Seu tio até disse que a beleza dela rivalizava facilmente com a de sua irmã mais velha, a Shara, que já foi considerada uma das mulheres mais bonitas de todo o reino. Sua mãe tinha cabelos escuros de ébano, olhos brilhantes de ametista, lábios macios, nariz pequeno e uma figura bem proporcionada. Fênix conseguia entender por que seu pai se apaixonara por ela, pois sua beleza era simplesmente de tirar o fôlego. Ainda assim, as perdas que ela teve que suportar deixaram sua marca nas sombras de seus olhos. Ela estava muito hesitante em deixar Fênix fora de sua vista, mesmo por um breve momento, ficando cheia de preocupação toda vez que ele saía para voar por algumas horas sobre a terra próxima. Mas ela também entendeu que seu filho não era uma criança normal. Seu falecido marido e seu pai lhe contaram histórias sobre suas aventuras e mencionaram que ela teria que estar preparada para o desejo inato de viajar de uma fênix que surgiria cedo na vida de seu filho. Porque embora uma fênix fosse imortal e às vezes até permanecesse no mesmo lugar por décadas ou séculos, ela só o faria depois de satisfazer sua paixão por exploração e viagens. Ela sabia que Fênix acabaria tendo que sair e ver o mundo em algum momento, mas ela só esperava que isso não acontecesse tão cedo. Suspirando para si mesma, ela respondeu a ele: "Tudo bem, mas você estará de volta o mais breve possível." "Entendido, pequena Firestar?" "Sim," mãe Fênix respondeu concordando, sua mente já pensando nos lugares que ele queria visitar. Capítulo 3. É 282 AC? Cedo na manhã seguinte, Fênix já estava de pé na beira do penhasco, perto de sua pequena morada. Sua mãe se ajoelhou diante dele, ajeitando suas roupas e arrumando seu cabelo, irradiando preocupação e ansiedade com sua partida iminente. "Tem certeza de que não quer que eu prepare comida e água para você? Talvez um casaco grosso e algumas adagas também? Deixe-me só GRA. Mãe, eu sou uma fênix. Você não precisa se preocupar com meu bem-estar. Estou mais preocupado com você, mãe. Não se esqueça de comer alguma coisa quando eu estiver fora, e talvez vá visitar o tio Anton. Ele adoraria sua companhia." "Bobagem, que mãe não se preocupa com seu filho amado? Vem aqui, abrace sua mãe e diga adeus." Dizendo isso, a Lyria puxou Fênix para um abraço apertado, o que deixou Fênix feliz por ter nascido como uma criatura imortal, enquanto ele a abraçava de volta, enquanto continha sua força incomensurável. "Eu te amo, minha pequena estrela de fogo. Tome cuidado aí fora." "Eu também te amo, mãe. Voltarei em breve." Com isso, Fênix simplesmente se transformou em uma espiral de chamas inofensivas que voaram sobre a borda do penhasco, antes de manifestar a forma de um guindaste de cor azul assustadoramente lindo. As bordas de suas asas e longas penas da cauda em cores, que os faziam parecer que estavam em chamas. Embora sua verdadeira forma de fênix fosse um pássaro feito de fogo puro, ele ainda podia escolher assumir a forma física de qualquer pássaro que quisesse, não importando sua aparência. A forma de garça era a forma que seu pai preferia e ele também gostava muito dela, embora também gostasse da forma de águia cor de fogo. Apenas algumas batidas de suas asas e ele já estava fora da vista de sua mãe, ficando cada vez mais rápido a cada movimento de suas asas. Se não fosse por sua visão incrível e a velocidade de seus pensamentos sendo muito mais rápida do que a de um humano normal, ele provavelmente nem veria para onde estava indo. Enquanto Fênix voava pelo céu em uma velocidade relâmpago, ele pensou sobre seus destinos. Basicamente, ele queria voar por todo Westeros e dar uma olhada em todos os lugares importantes que estavam lá, antes de voar em direção a Essos. Ele estava fazendo isso por praticidade, já que um dos seus poderes de Fênix era a habilidade de se teletransportar em uma chuva de chamas para qualquer lugar que ele tivesse visto ou estado antes. Então seu plano era dar uma olhada nos locais mais importantes de Westeros, antes de fazer o mesmo em Essos. Encontrá-los todos em um dia foi bem fácil, pois ele se lembrava de suas localizações nos mapas da biblioteca e já sabia a localização geral deles pelo show. Além disso, como a personificação do fogo, da vida e do renascimento, ele conseguia sentir toda a vida ao seu redor por milhares de quilômetros com bastante facilidade. Então era fácil encontrar uma cidade ou castelo onde muitas pessoas se reuniam. Sua velocidade era tão grande que quando era apenas meio-dia, ele já havia sobrevoado Lança Solar, Vila Velha, Jardim de Cima, Ponta Tempestade, Porto Real, Pedra do Dragão, Rochedo Casterly, Correrio, Pique as Gêmeas e Winterfell. Agora mesmo, ele estava se aproximando de The Wall e Castle Black. Ele já podia vê-los a dezenas de quilômetros de distância, diminuindo a velocidade conforme se aproximava. Fênix pousou diretamente no muro a algumas centenas de metros do posto avançado e dos guardas posicionados no topo do muro. Olhando para a tundra congelada que era o verdadeiro norte, Fênix se concentrou e espalhou seus sentidos o máximo que pôde. Foi então que ele sentiu a presença de seres completamente diferentes dos humanos. Ele sabia instintivamente o que eram: lobos gigantes, ursos das neves, gigantes, gatos das sombras, aranhas de gelo e outras criaturas mágicas. E claro, havia muitos humanos também. Ele também podia sentir algumas presenças distintas que provavelmente pertenciam aos filhos da floresta, ao corvo de 3 olhos e à presença fria, morta e malévola dos caminhantes brancos.
E ele sabia que alguns deles podiam senti-lo, já que ele não era nem um pouco sutil em suas explorações. Ele podia sentir o poder deles claramente, sua presença e energia vital sendo o indicador mais preciso. E ele também sabia que poderia transformar esta terra do inverno eterno em um inferno de fogo com pouco esforço, então não havia razão para ter medo deles. De repente ele viu um corvo se aproximando e pousando ao seu lado, sua presença estava um tanto encoberta e entrelaçada com outra presença. O pássaro tinha apenas um terço do tamanho atual de Fênix, e abaixou sua pequena cabeça após pousar ao seu lado. Corvo de 3 olhos. Exatamente o que eu queria conhecer. Fênix apenas enviou sua intenção de se encontrar, antes de decolar diretamente em direção ao local onde ele sabia que o Triaia de Raven estava. E mesmo que ele tentasse conter sua presença mental quase completamente, o pequeno pássaro ainda recuou como se tivesse recebido um forte golpe de sua mensagem. Uma fênix era naturalmente e incrivelmente poderosa como uma verdadeira criatura mítica e um número incontável de ciclos de herança resultou na presença mental de Fênix. Sendo verdadeiramente titânica, ele provavelmente poderia matar outro ser simplesmente forçando sua própria mente sobre a deles, destruindo sua consciência. Poucos momentos depois, ele pousou em uma clareira com uma pequena colina e em um redemoinho de fogo, transformou-se novamente em uma criança pequena, com cabelos escuros na altura dos ombros e olhos como fogo. No topo daquela colina, uma grande árvore de represeiro estava alta, cercada por várias grandes pedras. Fênix viu os pequenos filhos da floresta saírem da árvore e se prostrarem diretamente diante dele. As memórias de seu pai o informaram que o viam de forma semelhante a um dos deuses da antiga natureza que eles adoravam, sabendo que ele era um ser imortal e todo-poderoso. Fênix podia sentir sua veneração e devoção claramente, mas também podia sentir seu medo e terror que se escondiam sob a superfície. Uma das crianças não se prostrou, mas se aproximou dele mantendo a cabeça baixa sem ousar olhar para ele. Leaf Fênix lembrou sua aparência era quase idêntica à dela no show. Chegando diante dele, Leaf começou a se dirigir a ele. Governante do céu ardente, estamos honrados com sua presença. Posso perguntar sobre o motivo de sua visita e se os filhos da floresta podem ser de alguma ajuda para você? Leve-me até o corvo, quero falar com ele. Como ordenaste, senhor. Capítulo 4. É 282 AC? Depois de alguns minutos com Leaf guiando Fênix por túneis e cavernas úmidas, eles finalmente chegaram à caverna onde Fênix podia sentir o corvo de 3 olhos residindo. No caminho para cá, nenhuma criança ousou olhar para ele, mantendo o rosto abaixado e ajoelhando-se ou prostrando-se quando ele passava por elas. Felizmente, a estranheza desse comportamento foi um pouco aliviada pelas memórias de seu pai, que havia sido aclamado como um deus e adorado por um número incontável de seres vivos ao longo de sua longa vida. O mesmo era verdade para seus outros ancestrais também. Olhando para as raízes da árvore de represeiro, Fênix podia ver o corvo de 3 olhos sendo encapsulado entre elas. Ele podia até mesmo ver algumas delas tendo se fundido em seu corpo, tornando-o parte da própria árvore. Foi uma cena muito macabra e perturbadora. O único consolo que Fênix tinha era saber que ele poderia simplesmente queimar tudo aquilo a qualquer momento. Dou as boas-vindas ao governante do céu ardente. Por favor, perdoe minha incapacidade de demonstrar a devida cortesia, meu senhor. Uma voz áspera e quebrada soou da boca do corvo, como o farfalhar de folhas e o render de madeira. Estou aqui com algumas perguntas, Raven, e espero que nada além da verdade saia da sua boca. Fênix não se incomodou em ameaçar o homem, pois não havia realmente necessidade disso. O corvo de 3 olhos estava muito ciente da diferença de poder entre eles e sabia que qualquer mentira de sua parte seria facilmente detectada pela criatura ancestral. Diante dele, claro, meu senhor. Por favor, não hesite em pedir o quanto quiser. Onde estão Blackfire e a Dark Sister? Fênix perguntou diretamente sobre as 2 espadas de aço valeriano que pertenceram aos Targaryens. Ambas presumivelmente foram perdidas na rebelião Blackfire, o que era uma coisa estranha por si só. Felizmente as batalhas foram travadas em Westeros, então o Corvo de 3 olhos deveria saber a localização delas. Talvez também a localização de mais algumas lâminas valerianas. Alguns podem perguntar o que ele se importava com elas, mas Fênix sempre teve esse fascínio por armas de lâmina. Segundo suas estimativas, deveria haver pelo menos 200 lâminas valerianas em existência, mesmo que os Targaryen tivessem 2 espadas de família, já que era uma das mais fracas das cerca de 40 famílias que governavam o domínio valeriano. Além disso, foi dito que com dinheiro suficiente alguém poderia comprar uma lâmina valeriana, como os Starks e muitas outras famílias por toda Westeros e esses fizeram. A Dark Sister está aqui, como eu a trouxe comigo, quando me tornei o Triaia de Raven há quase 5 décadas. Blackfire não está localizada em Westeros, mas provavelmente em algum lugar em Essos. Só posso especular sobre seu paradeiro, mas talvez a Golden Company possa lhe dar um relato mais preciso, Lorde. Então é verdade, o Corvo de 3 olhos realmente muda a cada poucas gerações. Realmente interessante. De qualquer forma, eu quero a Irmã Negra e presumo que você ou as crianças não precisam dela de qualquer maneira, certo? Somos apenas homens mortais, meu senhor. E mesmo com magia não é fácil viver mais do que se supõe, especialmente quando se executa uma tarefa tão exaustiva quanto a minha. O Corvo explicou antes de continuar. E a espada será sua, meu senhor. Leaf a trará para você imediatamente. Fênix podia ouvir e sentir Leaf saindo da caverna ao som das palavras do corvo para pegar a espada. E quanto aos ovos de dragão que podem ter sido deixados pelos dragões Targaryen ou dragões selvagens? Ainda há algum em Westeros? MMH. De fato, ainda há alguns. 2 ovos que viraram pedra estão atualmente em algum lugar na cidadela, onde o mestre há muito tempo desistiu de chocá-los. Era uma vez mais alguns, mas todos foram destruídos em uma tentativa de chocá-los, a maioria até esqueceu sua existência. Eles são os únicos que sobraram dos dragões que os Targaryen trouxeram com eles, mas há mais ovos e até dragões.
Se você quiser encontrá-los, terá que ir ainda mais ao norte, para lugares que nem mesmo os caminhantes brancos são corajosos o suficiente para visitar. Lá você encontrará dragões de gelo e frio, maiores e mais fortes do que o próprio Balerion, o terror negro. Só tentei estender minha visão para lá uma vez, e isso quase me custou a vida. As criaturas que vivem lá têm magia e força que há muito desapareceram do resto de Westeros, embora eu não ache que isso seria um problema para você, meu senhor. Ainda assim, não acho que valeria a pena a viagem, já que essas criaturas não conseguem sobreviver longe de seu lugar de origem. Afinal, a magia e o frio abissal são sua força vital. Concluiu o corvo, enquanto perguntava. Mais alguma coisa, meu senhor? Fennex levou um momento para processar as informações que recebeu. Ele não ficou surpreso com essas revelações, pois já havia adivinhado algo assim, mas ainda era bom saber com certeza e sua visita aqui já havia valido a pena. Foi também nesse momento que Leaf voltou com um objeto envolto em pele. Ainda mantendo a cabeça baixa, ela apresentou o objeto a ele. É seu, senhor soberano, ela disse humildemente. Agarrando o objeto, ele usou um pouco de suas chamas internas para transformar o pelo em cinzas, revelando a espada por baixo. O olhar chocado no rosto de Leaf, diante de sua demonstração casual de magia, sem qualquer necessidade de preparação ou sacrifício, foi completamente ignorado. Mas não passou despercebido por ele. Em suas mãos ele agora segurava uma espada longa em uma bainha de couro preto. E quando Fennex puxou a lâmina, uma lâmina preta e fina com finas linhas brancas foi revelada diante de seus olhos. Empurrando o dedo contra a lâmina cortou sua pele sem esforço, enquanto ele forçava suas chamas regenerativas e resistência sobrenatural a recuar. Ainda assim, nenhum sangue foi derramado do corte, pois uma pequena centelha de chamas o selou no momento seguinte, deixando apenas pele lisa para trás. Excelente, Fennex não pôde deixar de exclamar diante do artesanato demonstrado na lâmina. Recolocando na bainha e prendendo nas costas, ele voltou a se concentrar na conversa com o corvo. Diga-me, Raven, você consegue ver meu futuro? Ele perguntou curioso. Não posso, meu senhor. Seus poderes são grandes demais para permitir qualquer interferência de outros em seu destino. Provavelmente causaria uma reação e me mataria se eu tentasse olhar para seu futuro. Fennex, é claro, já sabia disso pela memória de seu pai, mas foi bom ter a confirmação. Não havia ninguém capaz de olhar para o seu futuro sem pagar com a vida no momento em que tentasse fazê-lo. Seria como um mortal tentando ler a mente de um deus onisciente. O mortal simplesmente morreria, incapaz de suportar a quantidade de informações que jorravam em sua mente. É por isso que você manteve seus passarinhos perto de Starfall, para me espionar e observar minhas ações. Ele questionou calmamente. Capítulo 5. É 282 AC? De fato, Fennex notou os corvos e gralhas circulando o castelo mantendo os olhos nele ocasionalmente enquanto crescia nesses últimos 2 anos. Ele podia sentir a mesma presença deles, como podia sentir do corvo de 3 olhos agora. Senhor, eu simpli, gaguejou o corvo de 3 olhos, tentando encontrar uma desculpa que explicasse por que ele havia espionado uma criatura tão poderosa que poderia transformar toda a vida neste continente em cinzas em um mero momento, sem antagonizá-la. Quieto. Fennex silenciou o corvo com uma palavra baixa, antes que ele pudesse inventar uma desculpa plausível. Virando-se para Leaf, que estava ao lado e irradiava medo e ansiedade no momento, Fennex falou. Você tem medo de que eu interfira em seu plano de vingança, não é? Com medo de que eu acabe com os Valkyrs e frustre seu plano de se infiltrar nos 7 reinos novamente, não é? Finalmente erguendo a cabeça, Leaf olhou para ele com claro desafio, enquanto o ódio venenoso escorria de cada poro, enquanto ela respondia com os dentes cerrados. Eu sou. Eu disse ao corvo para ficar de olho em você, senhor. Eu tive que fazer isso. Vocês não conhecem a sensação de perder seus lares para selvagens que não têm interesse em coexistência e querem conquistar de forma obstinada. Vê-los matar seus pais, irmãs, irmãos, filhos e amigos. Destruir a própria fonte da qual sua vida e as vidas de sua raça dependem, por causa de sua ganância incontrolável. Os caminhantes brancos foram um erro, pois a força bruta provou ser um erro quando se tratava de lidar com os primeiros homens. Eles até mesmo conspiraram e nos aprisionaram deste lado do muro, enquanto matavam tudo que restava de nós do outro lado. Eles condenaram meu povo, minha raça inteira com suas ações. O que nos restou fazer se não planejar nossa vingança neste inferno congelado? Contemplando suas palavras por vários segundos, Fennex falou lentamente. É a muralha, não é? Ela aprisiona a magia deste continente, sela-a e a usa para impedi-lo de viajar além dela. A própria magia que você precisa não apenas para sobreviver, mas para procriar. Você está se extinguindo porque precisa dessa magia para o nascimento de novos filhos da floresta, não é? Fennex sentiu isso enquanto estava sentado no muro, a magia aprisionada que o muro absorveu através do próprio solo em que foi construído. Realmente não importava para ele, porque ele não tinha necessidade de fontes externas de magia, ele próprio sendo uma manifestação viva do fogo e da própria magia. Mesmo toda a magia que The Wall havia selado por milhares de anos era apenas uma pequena gota comparada ao oceano de poder que habitava dentro dele. É claro que Vossa Senhoria notaria. Leaf disse amargamente enquanto continuava, sim, foi a muralha que condenou nossa raça. E mesmo se conseguíssemos destruir a muralha agora mesmo, ainda estaríamos destinados a morrer. A muralha está de pé há muito tempo, levaria séculos, talvez um milênio inteiro para a magia retornar aos níveis que precisamos para criar descendentes. Que é um tempo que não temos. Estamos todos nos aproximando do fim de nossa vida útil. Sem o suplemento constante de magia, nossos corpos se deterioraram além da recuperação e em poucos séculos todos nós teremos morrido. E então você criou aquilo? Fennex perguntou enquanto apontava para o corvo de 3 olhos. Eu posso ver as chamas da vida queimadas de centenas nele, humanos e crianças.
Se eu tivesse que adivinhar, parece que toda vez que uma criança quase morria, ela fundia sua consciência na árvore. Então você usou todos os videntes verdes deste lado do muro que conseguiu encontrar e por meio de algum ritual, os amarrou à árvore. Até que finalmente você criou um ser forte o suficiente para estender sua visão e poderes até mesmo além do muro, por meio da conexão inata que vocês, crianças, têm com os represeiros. Quão preciso é meu palpite, Folha? O olhar de choque e descrença no rosto de Leaf foi o suficiente para Fênix saber que ele provavelmente estava certo com seu palpite. Bem, era menos um palpite e mais como uma análise simples do que seus sentidos para a vida e magia lhe diziam. E o conhecimento sobre os filhos da floresta que ele tinha do show e das memórias de seu pai, por mais escasso que fosse. Controlando sua expressão e controlando seus nervos, Leaf respondeu com um tom resignado e ligeiramente temeroso. Você adivinhou perfeitamente, senhor. Ó, o que vai acontecer conosco agora, meu senhor? Fênix não precisou pensar muito para responder. Infelizmente não posso permitir que você use o corvo de 3 olhos para destruir lentamente o reino. Então você pode se vingar dos primeiros homens mesmo na morte. Leaf ficou visivelmente tensa com as palavras dele, enquanto o desamparo se instalava em seu coração. Ela sabia que a resistência era inútil diante do ser diante dela. Mesmo no auge de seu poder, quando as crianças eram poderosas o suficiente para mudar todo o continente de Westeros com sua magia, a criatura que a olhava agora seria capaz de apagá-las da face do mundo com nada além de um simples pensamento. Mas esse não precisa ser seu fim. Se você quiser, eu poderia facilmente derrubar o muro e curar as crianças sobreviventes e compartilhar minha magia com você, até que a magia natural do mundo se torne forte o suficiente novamente. Então você não precisará mais da minha ajuda. Eu também não tenho problemas em protegê-lo dos humanos. A esperança reacendeu-se dentro do coração de Leaf. Por quanto tempo ela sobreviveu como a mais poderosa e mais velha das crianças? Já que ela finalmente conseguiu ver esperança na ressurreição de sua raça após milênios de desesperança. O que espera em troca, meu senhor? Perguntou Leaf, sabendo que nenhuma graça vem sem um preço. Lealdade a mim e a qualquer outro que eu considere digno. Você deixará de lado seu rancor com os primeiros homens e seguirá minhas regras e instruções. Foi uma decisão fácil para Leaf tomar. Se ela concordasse, sua raça poderia prosperar novamente sob a asa do ser mais poderoso e imortal deste mundo. E se ela recusasse, ela provavelmente seria incinerada junto com quaisquer outras crianças no instante seguinte pela personificação do fogo diante dela. E mesmo que ele tivesse misericórdia deles e os deixasse em paz, eles ainda estavam fadados a desaparecer da face do mundo. Mesmo sua vingança era, em última análise, inútil, não seria de nenhuma ajuda para a sobrevivência de sua raça. Mas era simplesmente a única coisa que restava para eles realizarem antes de sua morte final. Ajoelhando-se e prostrando-se diante dele mais uma vez, Leaf entoou: Nós aceitamos, governante do céu ardente. Os filhos da floresta estão sob seu comando. Fênix ficou muito satisfeito com esse desenvolvimento. Era fácil para ele destruir e matar, mas criar e nutrir algo era uma questão totalmente diferente. Fênix também conseguia entender muito bem os motivos das crianças e provavelmente teria feito a mesma coisa se estivesse na posição delas. E ele pensou que seria uma visão interessante de testemunhar quando trouxesse de volta as crianças da floresta para Westeros. Dando um passo à frente, Fênix tocou a testa de Leaf com o dedo indicador e o dedo médio e deixou uma marca em forma de chama com sua magia. A marca tinha várias funções, a primeira e mais importante era a criação de um elo entre ele e Leaf. Ele poderia usá-la não apenas para conversar com ela de qualquer lugar do mundo conhecido, mas também para localizá-la. Também ajudaria a protegê-la, enquanto ao mesmo tempo seria a coleira pela qual ele poderia garantir sua obediência e lealdade. Qualquer mentira ou engano, ele poderia facilmente sentir através da marca. Ele não deixaria algo assim para fé e promessas, afinal. As crianças provaram ser conspiradores nefastos, que tinham enorme paciência e habilidades necessárias para realmente destruir Westeros, sendo os caminhantes brancos e o corvo de 3 olhos a prova disso. Outra função da marca era que ela se espalharia para qualquer criança que ela tocasse, então ele não teria que marcá-las todas separadamente. O conhecimento sobre a marca foi implantado em sua mente. Espero que todas as crianças a usem até o amanhecer de amanhã. Novamente, Fênix não tinha necessidade de falar nenhuma ameaça, pois Leaf estava muito clara sobre a diferença colossal em força e habilidades entre eles. Ela também sabia que as marcas os protegeriam em momentos de necessidade, e com a aproximação do White Walker em alguns anos, ela estava muito feliz com isso. Terminando com as crianças, Fênix se virou para o corvo. Agora sobre essa abominação que você criou. Ele representa uma ferramenta útil e inimaginável, mas infelizmente o corvo de 3 olhos também é um tanto imprevisível. Nem você mesmo tem muito controle sobre ele, Fênix declarou, dando à criança trêmula um olhar penetrante, enquanto continuava. Parece-me que você tem um talento especial para fazer magia que não consegue realmente controlar. Primeiro os caminhantes brancos e agora ele. Suspiro. Vamos consertar isso. Aparecendo diretamente diante do corvo de 3 olhos em um instante, Fênix novamente tocou a testa do ser à sua frente e o marcou. A diferença era que essa marca era muito mais forte e restritiva, dando a ele controle total sobre as ações do corvo. Como ele não podia arriscar uma mente coletiva viajante do tempo de videntes verdes mortos e crianças se tornarem desonestos, enquanto usava a rede de represeiros. Reaparecendo em seu antigo lugar ao lado de Leaf um momento depois, Fênix se virou para ela. Você pode se levantar, Leaf. Sim, meu senhor. Leaf disse devotadamente antes de perguntar com hesitação. O que vai acontecer agora? Bem, nada demais. É muito cedo para eu interferir nos acontecimentos de Westeros no momento. Em 1,5 décadas ou mais o reino estará se despedaçando em uma guerra civil, mas você já sabe disso, ele declarou levemente.
De qualquer forma, será o momento em que começarei a interferir em uma escala maior. Até lá, você prosseguirá com seu plano original. Eu informarei quando mudanças forem necessárias. Também leve isso. Fênix estendeu a mão e formou um pequeno sol, que produziria calor continuamente e manteria as crianças saudáveis. Essas cavernas úmidas e estreitas eram deprimentes demais para se viver. Seu presente as transformaria em um sistema de cavernas brilhante e quente, onde a vida seria um pouco mais digna de bem viver. Também permitiria que a vegetação ao redor da árvore Verwood florescesse, algo que as crianças claramente precisavam para sua saúde mental e física, junto com o isolamento de sua presença do mundo exterior, para que não convidassem o desastre para si. Leaf, reconhecendo claramente o presente incrível que haviam recebido, prostrou-se novamente em sincera gratidão. Obrigado, Senhor. As crianças serão eternamente gratas por sua ajuda e presente. Não o decepcionaremos. Eu sei que você não vai. Ele declarou com calma confiança, enquanto continuava bem. É hora de eu continuar minha viagem. Nós nos encontraremos novamente, Leaf. Lembre-se das minhas instruções. Após suas últimas palavras, Fênix simplesmente desapareceu em um redemoinho de chamas, reaparecendo alto no céu em sua forma de fênix. De lá, ele levou mais meia hora para voar sobre as vastas terras do verdadeiro norte e visitar os grandes assentamentos do povo livre. Em algum momento no futuro ele planejou encontrá-los pessoalmente, mas ainda havia coisas que ele tinha que fazer hoje. Então ele partiu em direção ao sul, voando sobre as Três Irmãs, o Ninho da Águia e a Vila das Gaivotas, antes de finalmente virar para o leste para cruzar o Mar Estreito. Ele tinha apenas 3 a 4 horas restantes, antes de ter que voltar para casa. Tempo mais do que suficiente para cruzar o mar e visitar algumas cidades costeiras. Capítulo 6. É 282 depois de Cristo. Algum tempo depois, Fênix já conseguia ver o Titã de Braavos à distância. Claro que havia alguns lugares que ele queria visitar em Braavos, como a Casa do Preto e Branco ou o Banco de Ferro. Talvez até lutar alguns duelos ao cair da noite, como era costume em Braavos. Ainda assim, ele não tinha tempo para isso hoje, pois tinha outra tarefa mais importante para terminar no sudeste. Então Fênix se virou e começou a voar pela costa, passando por Pentos, MYR, Tirosh, Lige e eventualmente chegando a Volantis. Foi também aqui que a Fênix parou. Volantis. Ele conseguia sentir algum tipo de atração de algum lugar na cidade. Envolvendo-se com um pouco de magia, Fênix seguiu seus instintos, chegando a um templo enorme, 3 vezes o tamanho do Grande Septo em Porto Real, no momento seguinte. O Templo do Senhor da Luz, Fênix percebeu. Ele não sabia o que o atraiu ao templo, mas planejou descobrir. Transformando-se em humano novamente, Fênix ainda mantinha sua ocultação mágica. Ele conseguia sentir muitos humanos com um pouquinho de magia em sua vizinhança imediata, provavelmente os Red Priest, mas nenhum deles conseguia ver através de seu disfarce. Ele até duvidava que houvesse alguém neste mundo capaz de tal coisa. Ao entrar pela porta da frente, Fênix se deixou guiar pela atração que sentia nas profundezas do templo. Nenhuma porta era capaz de impedi-lo de avançar, pois ele era tão informe quanto o próprio fogo, simplesmente passando por rachaduras e fendas, enquanto sentia cada vez menos pessoas à medida que avançava. Meia hora depois, Fênix finalmente chegou à parte mais interna do templo e seu destino. Uma porta de represeiro maciça e paredes de pedra preta oleosa eram os últimos obstáculos em seu caminho. Fênix podia até sentir algumas proteções antigas e fracas protegendo a entrada, sendo entrelaçadas na própria parede de pedra. Ainda assim, essas proteções poderiam, na melhor das hipóteses, confundir e redirecionar um humano normal, mas ele estava longe de ser humano. Passando novamente pelas menores frestas da porta, ele apareceu em uma câmara que era toda feita daquela pedra preta e oleosa e tinha apenas uma entrada. Uma mulher já estava na câmara, ajoelhada diante de um altar no meio do quarto escuro. Mas o que realmente chamou a atenção de Fênix foi o objeto flutuando sobre o altar, um coração feito de fogo, sangue e cinzas. As cinzas formavam o formato geral do coração, enquanto o sangue e o fogo flutuante se moviam pelo coração como se fosse um órgão vivo e pulsante. Era esse coração que iluminava o quarto fracamente. Foi também do coração que Fênix pôde sentir a atração que o atraía para mais perto, e ele finalmente soube o porquê. As cinzas que formaram o corpo físico do coração criado magicamente eram cinzas deixadas por seu pai durante um de seus renascimentos. As fênix passariam por um renascimento através do fogo a cada vários milhares de anos, deixando para trás apenas cinzas de sua forma antiga. Era algo que acontecia naturalmente com o tempo e era diferente do processo de herança. Foi exatamente essa cinza que foi usada para criar esse órgão mágico, e foi fácil entender sua função geral para Fênix. Usando sacrifícios de sangue, poderes semelhantes aos de uma fênix podiam ser concedidos ao feiticeiro que realizasse o ritual, como formas rudimentares de magia de fogo e uma forma corrompida de renascimento em casos muito raros. Provavelmente também era usado para fazer profecias, já que esse tipo de magia era especialmente exaustiva e fatal. Então somente tolos usariam sua própria magia quando tivessem acesso a tal artefato. O próprio Fênix também podia usar seu fogo para visões, já que ele próprio era um aspecto da vida manifestado em forma consciente. Mas ele sabia que profecias não eram algo em que se pudesse confiar ou depender de suas memórias. A questão que se apresentava agora era se ele deveria simplesmente destruir o órgão mágico ou fazer algo totalmente diferente. A fé do Senhor da Luz provavelmente ruiria em poucos anos se todos os sacerdotes perdessem sua conexão com essa fonte pura de poder mágico.
algo com que ele realmente não se importava. Por outro lado, ele pode usar isso a seu favor e tentar algo mais interessante do que simples destruição. Ele sempre pode voltar aqui e destruir o coração de qualquer maneira. Deixando cair sua mortalha mágica, Fênix se aproximou da mulher ajoelhada, que foi alertada por sua presença através do barulho de seus passos. Virando-se, a mulher gritou para Fênix: "Quem é você?" Embora ela tenha ficado em silêncio no momento em que viu os olhos de Fênix se transformarem em chamas, enquanto todo o seu corpo explodiu em chamas, transformando-o em uma criatura de puro fogo, enquanto sua presença preenchia a sala. Uma criatura cuja presença era basicamente idêntica à magia exalada pelo órgão artificial, mas várias vezes mais forte. Os olhos da mulher se arregalaram e sua respiração ficou ofegante, enquanto ela sussurrava: "Meu senhor", antes de cair de joelhos e prostrar-se diante de Fênix, permanecendo em silêncio com medo de ofender o deus diante dela. "Você se chama Kinvara, não é?" Se a voz infantil dele surpreendeu a mulher, ela não demonstrou nem um pouco. Ela apenas assentiu sem levantar a cabeça, ainda sem ousar falar. "Diga-me, você sabe quem e o que eu sou, Kinvara?" "É Riolor." "Meu Deus", Kinvara respondeu em um tom baixo e reverente. "Olhe para mim, Kinvara." Enquanto ela lentamente levantava a cabeça, todo o corpo de Fênix se transformou em um gigantesco pássaro de pescoço longo feito de fogo. "Eu não sou Deus, Kinvara. Eu sou a Fênix, uma personificação imortal do fogo e da vida." Seu corpo de fogo encheu completamente a pequena câmara com chamas incrivelmente quentes, deixando apenas o local onde Kinvara estava e o altar com o coração intocados. Kinvara não ficou chocada apenas com as palavras, mas com a demonstração de magia e poder diante dela. Nunca em suas centenas de anos de vida ela tinha visto algo comparável, e ela estava viva mesmo antes da perdição de Valíria. Ela tinha visto grande magia sendo lançada e enormes dragões voando no céu, mas nada podia se comparar ao poder que ela sentia do ser diante dela. Seus sentidos mágicos lhe contavam sobre o poço infinito de fogo e vida. Embora ela tenha tido que cortar sua conexão com esse sentido imediatamente depois, ela começou a sangrar pelos olhos, ouvidos e nariz. Ela percebeu que o ser à sua frente, esta Fênix, não era algo que um mortal poderia esperar ver através ou rivalizar em força. Capítulo 7. É 282 depois de Cristo? "Você sabe por que vim aqui?" A Fênix perguntou a ela, mas a mente de Kinvara ainda estava lutando com o que ela tinha conseguido ver e ela não estava em condições de responder. Então Fênix simplesmente continuou: "Este coração para o qual você reza, o coração que você acha que pertence a um deus, não é nada mais do que um artefato criado com magia. Ele me atraiu aqui, porque foi feito com as cinzas deixadas para trás por um dos meus renascimentos, alguns milhares de anos atrás." Nesse ponto, as roupas de Kinvara já haviam se transformado em cinzas e o amuleto em seu pescoço, incluindo o rubi, também havia sido destruído pelo calor e pelo fogo, que agora também cobriam sua figura. Com a destruição do amuleto, sua verdadeira aparência pôde ser vista, a de uma mulher velha e enrugada, sem dentes e quase sem cabelo. Ainda assim, o fogo a deixou completamente ilesa. Com o fogo ainda enchendo a pequena câmara, Fênix apareceu diante de Kinvara como uma pequena figura humana feita de fogo. Embora usar rituais e o artefato para estender sua própria vida possa ter funcionado, isso o deixou mais morto do que vivo. "Diga-me, o que você busca, Kinvara? Por que você suportou tanto tempo servindo a um deus que nem existia em primeiro lugar? O que você quer?" "Vida", sussurrou Kinvara. Em sua longa vida, Kinvara viu tudo que os humanos eram capazes de fazer, das piores atrocidades à gentileza altruísta e sacrifício. E isso a fez perceber que a única coisa que realmente importava era a própria vida. Ela tinha visto os poderosos senhores dos dragões e senhores de escravos de Valíria em sua glória, mas o fim havia chegado para eles. Assim como havia chegado para qualquer outro homem ou mulher poderoso antes e depois deles. Então a única coisa que ela aprendeu a valorizar foi sua própria vida. E ela fez coisas indizíveis para mantê-la em seus longos anos vagando por este mundo. Era verdade que o poder tinha um papel importante em mantê-la viva, mas o poder tinha sido, em última análise, apenas a ferramenta que ela tinha usado. Da mesma forma, sua própria fé tinha sido uma ferramenta que tinha garantido sua sobrevivência. Claro, alguém que viveu tanto tempo quanto você sabe que a única coisa que realmente vale alguma coisa é a própria vida. Porque qual a utilidade do poder sem a vida? Nenhuma. Fênix falou lentamente antes de continuar, mas deixe-me perguntar uma coisa: se eu lhe der a vida eterna, você estaria disposto a abrir mão de sua liberdade e me servir como serviu ao seu Deus? Espalhe minha vontade e faça o que eu mandar. Enquanto Fênix dizia as últimas palavras para Kinvara, suas chamas lentamente recuaram da sala de volta para sua figura, até que ele ficou diante dela em sua forma infantil com seus olhos brilhantes. Kinvara não precisou pensar muito sobre sua decisão. Recebendo a oferta do que ela havia buscado a vida inteira de um ser que merecia muito bem o título de Deus, quando seu Senhor da Luz sempre havia ficado em silêncio quando se tratava de responder aos seus verdadeiros desejos. Então ela se ajoelhou sem hesitar diante da criatura divina e respondeu a Fênix: "Estou disposta, Senhor. Eu te servirei com todo o meu ser." Tocando a testa dela com o dedo indicador, Fênix respondeu: "Ótimo. Então renasça Kinvara, a sacerdotisa da Fênix." Usar o poder inerente de seu fogo para deixar a forma física de Kinvara renascer de verdade foi fácil o bastante para ele. Assim como forjar uma pequena conexão entre seus fogos vitais, para que ela não envelhecesse e morresse de morte natural. Claro que ele colocou uma marca nela, que lhe daria acesso completo à mente e localização dela a qualquer momento.
Ah, Grigagr. Infelizmente, seu renascimento flamejante não seria isento de dor intensa, pois ele literalmente teve que queimá-la viva para que ela pudesse renascer através do fogo. Bem, ele poderia fazer com que fosse indolor, mas ela certamente valorizaria mais o presente dele, mesmo que tivesse que pagar um preço por ele. Fênix não era um cara bom, presenteando as pessoas com vida eterna e coisas assim, só porque podia. Da perspectiva dele não havia bem ou mal, havia apenas poder. O poder era ferramenta e oportunidade em si, e aqueles com poder tinham o privilégio de decidir o que era bom e o que era mal. O mesmo valia para a misericórdia. Era um privilégio dos poderosos conceder misericórdia. Todos os outros que a defendiam eram apenas tolos aos seus olhos. Ned Stark era o principal candidato para tal exemplo aos seus olhos. Ele pensou que era obrigado pela honra a mostrar misericórdia a Cersei e permitir que ela fugisse de Porto Real com seus filhos. Mas ele não tinha o poder para ser capaz de conceder tais privilégios a seus inimigos. E então ele foi morto por sua tolice. E embora Fênix tivesse suas próprias visões subjetivas sobre o que ele achava que era bom ou mal, ele estava muito ciente do fato de que seu próprio poder lhe garantia o privilégio de escolher e julgar. À medida que as chamas diminuíam lentamente ao redor de Kinvara, seus gritos pararam e ela apenas se ajoelhou de quatro, ofegante, enquanto ainda ficava tensa e tinha espasmos de vez em quando de dor fantasma. Ainda assim, a beleza e a juventude de Kinvara foram restauradas completamente. Ela tinha cabelos longos e escuros, olhos verdes claros, lábios carnudos e pele lisa. Seu corpo tinha curvas em todos os lugares certos, com uma barriga lisa, seios fartos e traseiro perfeitamente moldado. Levante-se, Kinvara, Fênix ordenou calmamente. Kinvara lutou por alguns momentos, mas finalmente se levantou com as pernas ainda trêmulas. Olha, ele disse, conjurando um espelho de chamas na frente dela e mostrando seu reflexo. Inspirando fundo, ela respondeu quase sem fôlego. É eu. Obrigada, meu senhor. Kinvara ficou chocada e muito feliz ao se ver jovem e bonita novamente, e não se esqueceu de quem agradecer por esse presente. Morrer de velhice não é mais uma preocupação para você, contanto que sua lealdade esteja garantida. Sou sua leal serva, meu senhor, respondeu Kinvara, enquanto abaixava a cabeça profundamente em direção a Fênix. Veremos sobre isso, ele respondeu simplesmente. Afastando-se da mulher que se curvava, Fênix flutuou em direção ao órgão mágico. Tocando-o com a palma da mão, desobstruído pelas proteções e defesas mágicas, Fênix inspecionou o artefato mais de perto. Ele podia sentir as dezenas de conexões que o coração tinha com todos os Red Pries, que usavam o órgão como um catalisador e fonte de poder. Você unirá o templo do Senhor da Luz sob seu governo e colocará Volantis sob seu controle total. Isso o ajudará a cumprir sua missão. Dizendo isso, Fênix derramou sua magia e fogo interior no coração, fazendo mudanças fundamentais em sua estrutura e quebrando toda e qualquer conexão que ele tinha com os sacerdotes, além de Kinvara. Enquanto antes, o coração emitia apenas um pequeno pulso de luz, agora era um verdadeiro coração em chamas, seu poder tendo aumentado mais de 100 vezes. Qualquer um que você aprovar e puder convencer a se juntar à sua causa, você pode restabelecer a conexão deles com o coração. Fênix explicou antes de continuar. Você também pode pedir minha ajuda em um momento de crise, embora eu espere que você consiga realizar as tarefas dadas a você sem ajuda adicional. Você tem 5 anos para cumprir meus 2 pedidos. Há mais tarefas, mas essas são as mais importantes por enquanto. Kinvara podia sentir o poder que o coração lhe concedia, através da conexão que ela tinha com ele. Parecia que um dragão estava dormindo dentro de suas veias, pronto para ser libertado. Sua admiração, reverência e medo por Fênix aumentaram ainda mais, sabendo que ele tinha feito isso ao transformar um artefato de milhares de anos com um simples toque. Será feito, senhor, ela respondeu com devoção. MHM. Além disso, qualquer aço valeriano que você encontrar, colete-o. Eu preciso do metal. Fênix lembrou, enquanto comentava, e uma última coisa, Kinvara. Eu não me importo muito em sacrificar inocentes queimando os vivos. Tenha isso em mente, se você não quiser passar pela mesma coisa. Embora você possa fazer com os criminosos o que quiser. Assentindo e curvando a cabeça, Kinvara sinalizou que entendia, enquanto um arrepio de medo percorreu sua espinha. Ótimo. Agora me mostre do que você é capaz, Kinvara. Com essas últimas palavras, Fênix desapareceu em um redemoinho de chamas. Depois que ele saiu, Kinvara mergulhou profundamente em seus próprios pensamentos. Ela sabia que Fênix não era o Senhor da Luz a quem ela havia rezado por todas essas décadas e séculos, mas ele poderia muito bem ser. Ele era um ser de fogo, vida e renascimento, todas as coisas que eram características do Senhor da Luz. Então talvez fosse a ele que ela orou por todo esse tempo, mas ela simplesmente não sabia disso até agora. Enquanto isso, Fênix fez tudo o que havia planejado para o dia e reapareceu em sua casa em meio a uma chuva de chamas. Capítulo 8. E 287 depois de Cristo, dentro do castelo Starfall, no campo de treinamento, 5 soldados veteranos com armadura completa podiam ser vistos. Todos eles usavam o símbolo da casa Dany e sua arma primária era uma espada longa de madeira. Eles estavam em um círculo ao redor de um garoto de olhos fechados, que parecia ter 12 anos de idade. O garoto só usava roupas finas e também estava armado com uma espada longa de madeira. O sol brilhava cruelmente sobre todos os 6 combatentes, fazendo os soldados suarem profusamente. Ainda assim, a principal razão para o suor deles era nervosismo e uma ponta de medo, direcionados ao garoto. Nas laterais havia uma pequena tenda, protegendo aqueles que estavam sob ela da luz solar direta. Um homem alto e bonito, com cabelos pretos e olhos lilazes claros, estava ao lado de uma linda beldade de cabelos escuros com olhos de cor ametista profunda. O homem usava uma túnica de cor brilhante, enquanto a mulher usava uma combinação verde claro feita de um top justo, que se agarrava ao peito e ombros, e uma calça larga com longas fendas nas laterais.
Seu cabelo estava preso em um longo rabo de cavalo trançado. Um mestre de meia-idade estava a uma boa distância deles, sob uma tenda diferente, junto com alguns servos, enquanto outros 15 espadachins veteranos também estavam ao lado, com armadura completa e uma espada longa de madeira. Começar. Foi o homem alto na tenda principal que deu o sinal de partida em tom baixo. Os 5 homens avançaram diretamente em direção ao garoto, sabendo por experiência própria que não poderiam permitir que ele tomasse a iniciativa. O garoto, porém, era muito rápido e no momento em que atacaram, ele já havia aparecido na frente do adversário mais próximo, esquivando-se do golpe por cima da cabeça com um simples passo lateral, enquanto pisava no espaço pessoal do oponente e colocava a mão na armadura dele. Tensionando os músculos das pernas, cintura, tronco e ombro, o garoto usou o poder reunido para jogar o oponente para fora dos limites com um simples empurrão da palma da mão. Girando baixo e evitando um golpe, ele derrubou outro soldado com suas pernas impetuosas antes de mergulhar para o meio do ringue, desviando de 2 golpes, mas não antes de pegar a espada de seu oponente caído. De pé com uma espada longa em cada uma das mãos, o garoto finalmente abriu os olhos, revelando suas íris cor de ametista. Um pequeno sorriso dançou em seus lábios, enquanto um brilho animado podia ser visto em seus olhos. Os 4 soldados restantes ficaram de lado, observando cuidadosamente o garoto, enquanto aquele que havia perdido sua arma para o garoto já havia conseguido outra espada de um dos servos que estavam ao lado. Chega de brincar. Quando o garoto pronunciou essas palavras, seus oponentes ficaram ainda mais tensos, pois perceberam que ele havia derrotado um e desarmado o outro, sem nem mesmo levá-los a sério. Ainda assim, eles não ficaram bravos com essa revelação, apenas mais ansiosos. De repente, o garoto avançou em direção a eles rapidamente, parecendo uma tempestade de espadas. Eles tentaram bloqueá-lo e contra-atacá-lo, mas ele era simplesmente imparável. Cada golpe em suas armaduras parecia como se um cavalo os tivesse chutado, enquanto sua precisão era simplesmente inigualável. Seu corpo se movia com uma flexibilidade que tornava impossível acertá-lo, enquanto ele desviava até mesmo de golpes fora de seu campo de visão, como se tivesse olhos nas costas. Eles não conseguiram nem arranhar a bainha da camisa dele, e poucos segundos depois, todos estavam caídos, derrotados e gemendo no chão. Os servos ao lado foram rápidos em tirá-los do campo de batalha, enquanto o resto dos soldados veteranos entravam no ringue de treino, todos os 15 de uma vez. Eles atacaram com um desespero que somente seus companheiros conseguiam entender. Foi o conhecimento sobre a futilidade de sua resistência que lhes deu um impulso de bravura. Como um soldado no campo de batalha quando cercado por inimigos e sabendo que a rendição seria inútil, eles lutaram com tudo o que tinham. O objetivo deles nem era dar um golpe no garoto, talvez no passado esse tivesse sido o caso, mas agora tudo o que eles se permitiam esperar alcançar era suportar o máximo de golpes possível. Eles até apostaram em quantos golpes eles aguentariam. Até agora, não houve ninguém para se levantar novamente depois de 3 dos golpes do garoto. Cerca de 1 minuto depois, esses 15 veteranos também estavam deitados no chão, gemendo e choramingando de dor, enquanto o garoto estava no meio deles, perfeitamente calmo e nem mesmo sem fôlego. Suas 2 espadas originais de madeira já haviam se quebrado há muito tempo devido à força de seus golpes, mas foi fácil para ele trocá-las pelas armas de seu oponente caído. Contornando os soldados derrotados, o menino se aproximou da tenda com o homem alto e a mulher. A mulher deu um sorriso orgulhoso ao menino, aproximando-se dele e puxando-o para um abraço profundo. Incrivelmente feito, minha pequena estrela de fogo. Embora você ainda esteja crescendo rápido demais para o meu gosto. Alyria suspirou, enquanto afastava o cabelo do rosto do filho. Virando-se, ela olhou para o homem ao lado dela, enquanto perguntava, o que você acha, irmão? Fênix é digno da espada, não é? O homem alto também se aproximou, enquanto olhava para o garoto com uma expressão séria, embora relaxasse com as seguintes palavras. Suspirando audivelmente, ele se dirigiu ao garotinho. Você é um espadachim ainda melhor do que seu tio Arthur era, e você tem apenas 7 anos, Fênix. Quem acreditaria em uma coisa dessa sem ver com os próprios olhos? Felizmente, Alyria, você me pressionou a ordenar que espadas de madeira fossem usadas caso contrário. Os melhores soldados da casa Dany provavelmente ficariam gravemente aleijados ou pelo menos incapazes de lutar por meses, comentou o homem. Bem, é claro que eu insisti, eu sei do que meu filho é capaz. Ainda assim, você vai fazer isso, ou ele deveria duelar com você também, Anton? Alyria perguntou com um olhar travesso no rosto. Não acho que mais nenhuma prova seja necessária. Anton respondeu apressadamente antes de se recompor com uma tosse falsa e se dirigir ao garoto novamente. Fênix e você também, irmã, venha comigo. Fênix e sua mãe seguiram seu tio Anton Dany, senhor de Starfall, pela porta lateral, de volta ao castelo, enquanto o mestre e os servos cuidavam dos homens feridos. Depois de andar por muitos corredores e escadas, eles chegaram a uma sala iluminada e quase vazia. O único objeto na sala era um altar de pedra com uma espada longa no topo. A lâmina era diferente do aço normal e até mesmo do aço valeriano, pois tinha uma cor branca fosca brilhante. Vá em frente, tente pegá-lo do altar. Anton gesticulou para Fênix. Não hesite, está no seu sangue. Alyria sussurrou em seu ouvido, deixando um beijo em sua testa enquanto o empurrava para frente. Ele sabia que as palavras enigmáticas de sua mãe sugeriam a origem da espada. Fênix sabia que a espada em si não aceitaria qualquer um como seu portador, mas como a própria Fênix, ele também sabia que a espada simplesmente não poderia rejeitá-lo. Caminhando até o altar e envolvendo o cabo da espada com as mãos, ele pôde sentir a magia antiga na espada e no altar, inspecionando-o e julgando-o. Fênix permitiu, mesmo que ele pudesse simplesmente forçar a magia da espada a se submeter. Não foi necessário, pois ele pôde sentir a magia caindo no lugar e ligando-o à lâmina apenas um momento depois.
deixando-o levantá-la do altar facilmente enquanto a lâmina brilhava em uma luz branca fraca brevemente, declarando sua aceitação de seu novo portador. É claro que o Senhor da Queda Estelar suspirou antes que suas palavras cessassem, enquanto algo ainda mais incrível acontecia diante de seus olhos. Oh, que em nome do Senhor da Luz! Uma luz ofuscante explodiu de repente de Dawn. Estrela de fogo, Alyria sussurrou olhando para seu filho, que de repente foi banhado em luz. Capítulo 9. E 287 depois de Cristo, infundindo a lâmina com sua própria magia, Fênix reacendeu sua luz. Ou mais precisamente, a lâmina inteira parecia apenas sugar sua magia como se estivesse morrendo de fome, enquanto emitia um brilho cada vez mais forte. Ele sabia que isso acontecia porque a magia, em grande parte, já havia morrido há muito tempo em Westeros. Então os últimos portadores da Aurora não conseguiram fornecer à espada ancestral nenhum sustento mágico. Portanto, sua energia só havia sido drenada e nunca recarregada. Depois de alguns minutos, onde Fênix continuou a suprir a espada com sua magia, até que ela foi completamente recarregada e atingiu seu ponto de saturação. A luz recuou de volta para a lâmina. A lâmina não havia realmente mudado em aparência ou forma, não parecendo diferente de antes. Embora Fênix pudesse sentir que sua afiação e durabilidade haviam mudado drasticamente. Ele até suspeitava que poderia cortar o próprio aço valeriano, se empunhado com poder e velocidade suficientes, algo que ele definitivamente possuía. Estrela de Fogo, o que foi isso? Sua mãe perguntou com um olhar curioso no rosto, não muito chocada com todo o evento, pois ela tinha visto todos os tipos de incidentes ao longo dos anos. O mais mágico para ela ainda era ver seu próprio filho se transformar em um pássaro mágico feito de fogo, então isso realmente não a perturbou. Então Dany era diferente, ele nunca tinha visto Fênix se transformar ou fazer qualquer outro feito mágico impressionante. Já que Alyria e Fênix viviam muito isolados desde seu nascimento e ele só usava sua magia em Starfall quando estava sozinho ou com sua mãe. Então, para Anton, o pequeno show de luzes foi muito impactante. Parecia que Fênix estava segurando uma lâmina feita de pura luz em um ponto, o que deixou uma grande impressão nele, pois ele era um crente no Senhor da Luz. Além disso, saber sobre a herança de Fênix e realmente ver tal feito mágico eram coisas diferentes, afinal. Dorne também era o único lugar em Westeros onde o Senhor da Luz tinha alguns seguidores naquela época, e até mesmo alguns templos da religião existiam aqui e ali. Como crente, Anton, é claro, sabia sobre a profecia e sempre pensou que sua espada ancestral, chamada Dawn, poderia ter uma conexão com a espada Ligobringer. Ver a espada realmente, trazendo luz ao ambiente obviamente o abalou bastante. Ainda assim, ele era um homem muito disciplinado. Ele pode ter sua fé, mas não se deixaria distrair por esses pensamentos por muito tempo. Reunindo seu foco, ele esperou pela resposta de Fênix. Dawn é tanto uma espada de magia quanto uma feita de metal. Infelizmente, a magia estava quase morta em Westeros há milhares de anos, então ela não pôde mostrar esse lado de si mesma para seus usuários por um longo tempo. Minha magia, a que herdei do meu pai, está muito viva. O que você viu foi apenas a espada se unindo à minha magia, nada mais. Fênix explicou, mas deixou de fora as informações mais detalhadas, pois eles não entenderiam se não possuíssem magia. Sério, você não é uma criança normal. Então Dany suspirou, antes de continuar. Fênix, venha na minha frente. Fazendo o que lhe foi dito, Fênix esperou por mais instruções. Seu tio, enquanto isso, sacou sua própria espada. Fênix Firestar da casa Dany, filho de Alyria Dany Fênix, a Fênix. Eu, Anton Dany, senhor de Starfall, por meio deste proclamo você um cavaleiro da casa Dany e quarta espada da manhã. Levante-se. Depois de sagrar Fênix cavaleiro e Fênix se levantar, Anton embainhou sua espada e se ajoelhou junto com sua mãe. A espada sempre quebra. A espada sempre quebra. Ambos falaram as palavras da casa Dany com um tom solene, como um juramento, enquanto o próprio Fênix repetia depois deles. A espada sempre quebra. As palavras da casa Dany podem soar estranhas, mas havia um significado mais profundo e complexo por trás delas, como para muitas outras casas. Poderia ser entendido de forma direta, onde representava a arma na mão de um oponente, significando que ninguém é invencível e que todo adversário pode ser vencido. Outro significado semelhante seria que a morte eventualmente chegaria para todos. A espada de qualquer um pode quebrar, o que provavelmente levará à morte, e essa pessoa deve permanecer firme e corajosa no campo de batalha, apesar desse conhecimento, que a morte era algo inevitável e imprevisível, mas não algo que deveria paralisar alguém pelo medo. O significado mais profundo e complexo tinha algo a ver com o nome de sua espada ancestral, Dawn. Para aqueles que sabiam que The Sword era apenas um substituto para Dawn, havia outro significado para essas palavras. O amanhecer sempre chega. A essência por trás dessas palavras também era muito vaga e poderia ser interpretada de diferentes maneiras, mas o significado geral era uma promessa de luz após cada noite. Foram essas palavras que fizeram com que os membros da casa Dany fossem atraídos para o Senhor da Luz e as profecias. De acordo com a mãe de Fênix, não apenas seu tio Anton, mas também o falecido Arthur Dany eram crentes nessas profecias. Foi uma das razões pelas quais Arthur foi tão leal a Rhaegar, pois ele também compartilhava das mesmas crenças. No entanto, eles também eram homens inteligentes e disciplinados e sabiam quando colocar seu dever em primeiro lugar. Seus tios não eram como Santanis, totalmente cegos pela fé e por essas profecias, incapazes de separar seus deveres da fé e perdendo qualquer senso de justiça e honra. Depois, sua mãe e seu tio se levantaram novamente, enquanto seu tio pegou algo atrás do altar e sua mãe veio abraçá-lo por trás, demonstrando seu afeto e orgulho. Esta é uma bainha de couro para Dawn. Isso permitirá que suas mãos fiquem livres ao viajar. Obrigado, tio.
Não precisa agradecer, você é agora a espada da manhã e de acordo com as leis antigas da nossa família, você tem o mesmo status que o senhor da casa Dany. Ou eu neste caso, ele explicou, antes de continuar em um tom mais pesado. Starfall vai precisar de você no futuro, eu posso sentir. Paz como essa nunca dura muito. Especialmente não com a sede dos Martell por sangue Lannister, após a morte da princesa Elia e de seus filhos. Sou filho da casa Dany e garantirei sua proteção, afirmou Fennex calmamente, aceitando facilmente essa responsabilidade. Bom rapaz. Sua mãe me disse que você tem planos de viajar por um tempo, isso é verdade? Seu tio perguntou. Enquanto Fennex podia sentir o aperto de sua mãe sobre ele se intensificar ainda mais. Sim, tio. Há alguns lugares que quero visitar, mas ocasionalmente voltarei aqui. Normalmente eu discordaria, pois você ainda é muito jovem. Mas com a força que você demonstrou e sabendo o que eu sei, percebo que você não deve ter problemas em sobreviver sozinho lá fora. Depois de conversarem um pouco mais sobre alguns lugares interessantes que valiam a pena visitar e lugares a evitar, Fennex e sua mãe voltaram para seu próprio pequeno pátio. Tem certeza de que não quer vir comigo, mãe? Fennex já havia pedido à mãe várias vezes, mas ela sempre recusava. Sim, Firestar. Posso ver que você tem alguns planos próprios. Só não deixe de voltar aqui de vez em quando e me levar por algumas horas para Essos para dar uma olhada. Alyria sorriu amorosamente, enquanto acariciava suas bochechas. Você tem sua própria jornada pela frente. Eu sei disso. Só não se esqueça da sua mãe, ok? Alyria olhou para o filho com um olhar suplicante, amor e preocupação colorindo seus olhos. Como eu poderia te esquecer, mãe? Afinal, eu te amo mais do que tudo neste mundo. Fennex respondeu com um sorriso calmo, colocando sua mão sobre a de sua mãe, enquanto seus olhos mudavam de joias cor de ametista para duas chamas brilhantes e dançantes. Capítulo 10. E 287 depois de Cristo, na manhã seguinte Fennex estava no penhasco perto da casa deles, pronto para partir em sua jornada. Ele vestia uma roupa completamente preta feita de seda de alta qualidade, com uma capa de lã com capuz. Dal estava em sua bainha, amarrada em suas costas ao lado da Black Sister, enquanto uma bolsa também estava pendurada em suas costas. Enquanto estava ali, Fennex refletiu sobre os maiores eventos que aconteceram nos últimos anos. 2 anos antes, como Kinvara já havia conseguido ganhar o controle de Volantis libertando os escravos e matando a maioria dos nobres da cidade. As outras cidades livres e a Baía dos Escravos decidiram intervir, pois Volantis era uma de suas maiores parceiras quando se tratava de tráfico de escravos. E enquanto a Baía dos Escravos havia enviado alguns de seus próprios exércitos de escravos, consistindo de aproximadamente 150 navios, contando com 35 mil homens e cerca de 10 mil imaculados. As cidades livres, incluindo o MYR Liege, Tirosh e outras, contrataram mercenários, incluindo a Companhia Dourada, os Segundos Filhos, a Legião Perdida, os Corvos da Tempestade e muitos outros, totalizando 35 mil homens, além de uma dúzia de elefantes de guerra. Eles também haviam direcionado os vários Dothraki Calazars com presentes e promessas de riqueza para Volantis, assegurando-lhe sucesso com o apoio de seus próprios mercenários. Os senhores dos cavalos atacantes naquela época somavam aproximadamente 40 mil. Não foi nenhuma surpresa que as outras cidades tenham reagido de forma tão ultrajante, já que Volantis não era apenas a mais antiga, mas uma das mais fortes cidades livres. A própria milícia deles, que consistia quase completamente de escravos, tinha 90 mil homens fortes. E depois que Kinvara tomou a cidade com seus sacerdotes de confiança e a mão ardente, os 1000 soldados escravos do templo, a milícia jurou lealdade ao templo. Não é de surpreender que não houvesse melhor método para tornar os escravos leais do que queimar seus senhores vivos diante de seus olhos. Ainda assim, Kinvara sabia que, embora eles provavelmente pudessem vencer a batalha, isso não aconteceria sem grandes perdas e sacrifícios. Algo que ela não queria ver acontecer. Cada homem morto era uma pessoa a menos que não poderia ser usada para promover os objetivos de seu senhor. E cada moeda perdida era uma moeda que não poderia ser usada para esses mesmos objetivos. Então ela fez o que todo padre em sua situação faria. Ela orou por ajuda. Ajuda que ela recebeu. 2 anos antes, 285 AC, enquanto Kinvara olhava para o mar de homens armados que se aproximava, homens que queriam tomar a cidade que ela havia conquistado para seu senhor, ela esperava que seu senhor respondesse suas orações. Ela estava atualmente a algumas dezenas de quilômetros de Volantis, em uma das pequenas cidades responsáveis pela agricultura e pelo fornecimento de alimentos à primeira filha e seus habitantes. Ela estava bem ciente de que a maioria das cidades livres que iam para a batalha sacrificariam essas pequenas cidades para exaurir as forças do oponente. Mas essas pequenas cidades ao redor de Volantis abrigavam quase 5 milhões de pessoas, incluindo a própria Volantis, junto com enormes terras agrícolas que eram absolutamente necessárias para a sobrevivência e estabilidade de Volantis, o que significava que elas simplesmente tinham que ser protegidas. Kinvara, no entanto, não trouxe um exército com ela, mas apenas 2 outros sacerdotes e 100 tropas da mão de fogo. Ela sabia que o resto dos soldados seria necessário na batalha contra a frota da Baía dos Escravos. E mesmo que ela mesma tivesse se tornado muito mais poderosa desde que serviu seu senhor, ela sabia que no máximo, seria capaz de derrubar algumas centenas de homens com sua magia de fogo. Talvez até mesmo alguns dos elefantes de guerra, ela já conseguia ver a distância. Ainda assim, contra esse exército de 75 mil homens, incluindo mais de uma dúzia de elefantes de guerra e uma enorme cavalaria Dothraki, ela sabia que era absolutamente impotente. No entanto, ela tinha vindo aqui e não pretendia lutar contra eles em primeiro lugar. Kinvara tinha vindo aqui para rezar pela ajuda de seu senhor. E foi isso que ela fez. Fechando os olhos, ela começou sua oração. Senhor da luz, lance sua luz sobre nós. Senhor da luz, defenda-nos. Pois a noite é escura e cheia de terrores.
Os padres e soldados que ela trouxera se juntaram a ela em suas orações. Os temerosos moradores da cidade, sem saber o que fazer, também se juntaram, depois de perceberem que resistir ao exército que se aproximava era quase impossível. Senhor da luz, lance sua luz sobre nós. Senhor da luz, defenda-nos, pois a noite é escura e cheia de terrores. Senhor da luz, lance sua luz sobre nós. Senhor da luz, defenda-nos, pois a noite é escura e cheia de terrores. Senhor da luz, lance sua luz sobre nós. Senhor da luz, defenda-nos, pois a noite é escura e cheia de terrores. Quando o exército estava a menos de meio quilômetro de distância e eles já podiam sentir o chão tremendo com ímpeto, algo mudou. Era de manhã cedo e o sol ainda não havia nascido completamente, mas a luz ainda se espalhava pela cidade e arredores como se já tivesse subido alto no céu. A fonte daquela luz era uma figura de fogo, inteiramente composta de fogo, que apareceu na pastagem, parada entre o exército que se aproximava e os habitantes da cidade. Foi naquele momento que todas as orações cessaram e o silêncio caiu. Apenas o estrondo dos cascos e os gritos de guerra dos Dothraki podiam ser ouvidos. Mas o povo comum não estava mais com medo. Parecia que uma camada quente de luz e proteção os cobria. Suas orações foram ouvidas e atendidas. A própria Kinvara podia sentir claramente a conexão que ela tinha com a figura de fogo e sabia que seu senhor havia aparecido. Uma espada de fogo apareceu de repente na mão da figura, e o avatar flamejante puxou a mão para trás, em preparação óbvia para um ataque. O que aconteceu a seguir transformaria até os mais céticos entre os habitantes da cidade em firmes crentes no Senhor da Luz. Um simples balanço e só restaram cinzas. Um simples golpe da espada flamejante foi tudo o que foi preciso e apenas cinzas restaram do exército colossal. Um silêncio absoluto prevaleceu na área, mesmo depois que a figura em chamas desapareceu, pelo menos antes de algumas pessoas começarem a clamar por seu salvador quase fanaticamente. Azor Ahai foi enviado por Nosso Senhor. Momentos depois, todas as pessoas presentes começaram a cantar o nome do antigo herói e campeão do Senhor da Luz. Azor Ahai, Azor Ahai, Azor Ahai, Azor Ahai. A batalha contra a frota da Baía dos Escravos também foi vencida de forma espetacular, pois eles superaram seus oponentes em 3-1. Seus números combinados com a magia de fogo dos Red Priest foram mais do que suficientes para derrotar os atacantes e até mesmo afundar a maioria de seus navios. Claro que houve perdas no lado defensor também, mas no geral eles alcançaram uma grande vitória. Desde então, ninguém ousou atacar Volantis novamente com medo da retaliação do Senhor da Luz. Embora alguns não acreditassem nas histórias sobre a figura de fogo, era inegável que Volantis havia se defendido contra mais de 100.000 atacantes com perdas mínimas. Nos 2 anos seguintes, a situação em Volantis se estabilizou ainda mais e toda a economia deu um grande salto à frente. Depois que a cidade se recuperou da repentina abolição da escravidão e do correspondente tráfico de escravos, agora a cidade era governada diretamente pelo templo e por vários oficiais escolhidos entre o povo comum pelo templo com base em suas qualificações. A riqueza da cidade era constantemente usada para melhorar a infraestrutura e a situação habitacional da cidade. A corrupção era basicamente inexistente, pois todos os padres ou oficiais que tentaram isso viraram cinzas na hora. Claro que os padres e oficiais ganhavam muito bem e podiam pagar um estilo de vida luxuoso, mas eles tinham responsabilidades igualmente grandes e trabalhavam muito duro. Fennex não precisava de riqueza, então ele instruiu Kinvara a não ficar com o dinheiro, mas usá-lo para melhorar a cidade. Hoje em dia, o povo de Volantis realmente pensava no Senhor da Luz como seu salvador e seu avatar, Azor Ahai como seu protetor. Nos últimos 2 anos, a cidade se transformou em um paraíso em comparação à maioria das outras cidades livres. Havia muito pouca criminalidade, devido às patrulhas regulares e punições severas. A lei era justa e imparcial, sem corrupção. Os pobres eram tratados com a mesma justiça que os ricos, enquanto os pobres também não precisavam passar fome ou roubar para se alimentar. O templo abriu dezenas de orfanatos administrados por sacerdotes de baixa patente, enquanto eles forneciam comida para os pobres e até empregos no templo ou nas fazendas vizinhas, para todos aqueles que se candidatassem. A disciplina entre os soldados também era ótima devido a um equilíbrio razoável entre treinamento severo e recompensas apropriadas. Os templos também tratavam os doentes e feridos entre os pobres de graça, enquanto os ricos tinham que doar uma pequena quantia de dinheiro. Os poderes de cura dos sacerdotes eram incríveis em comparação à medicina convencional, embora apenas sacerdotes de alto escalão fossem capazes de lidar com ferimentos mais críticos.